Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Aleluia! Bom, gente, é claro que o último culto nosso do ano, o último culto de 2024, chegamos no final, glórias a Jesus, desse ano, como eu poderia adjetivá-lo? Tirando fight, difícil, desafiador, complicado. A Rebeca está mais perto da verdade, né? Geralmente, no final do ano, nós gostamos de fazer uma retrospectiva, né, das coisas boas que aconteceram, mas o que nós podemos fazer com as coisas que foram difíceis e ruins. 2024, ano para lembrar ou ano para esquecer? Vamos fazer uma votação. Quem acha não, né? Quem vota que 2024 é um ano para esquecer? Tá bom. Se você quer, eu vou falar para repetir, vai repetir, né? Se é um ano para esquecer, não dá bom. Não, 2024 é um ano que vai ficar guardado no meu coração como um dos meus melhores anos. Eu acho que as luzes aqui estão ofuscando, mas eu quase não vi ninguém, né, se manifestar. Mas, gente, na verdade, independente, é claro, do sentimento que você tem sobre esse ano, o ano de 2024, ele está no final. Ah, quem falou glórias deveria ter levantado a mão. Que entendi. Agora, e 2025? O que será que vai acontecer no ano de 2025? Trouxe uma foto. Ô, Fran, você consegue projetar a foto 2025? Eu recebi isso hoje, né? Muito bom, né? A gente está numa expectativa, mas morrendo de medo, né? Está abrindo devagarzinho ali para ver o que vem, né, pela frente. Mas, gente, voltando aqui em 2024, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Quem, na verdade, tem o desejo de fazer uma tatuagem, está aqui uma frase. A frase e o texto é: o fim das coisas é melhor do que seu início. Amém? Continua o texto: o paciente é melhor do que o orgulhoso. O final é melhor que o começo. Eu imagino que a maioria de vocês conhece, né, um pouco de Eclesiastes ou de quem escreveu esse livro, mas escrito por Salomão, um homem que experimentou todas as coisas que a vida pode trazer para alguém. E ele refletiu muito sobre a sua transitoriedade. Ou seja, as coisas que parecem que elas são nossas, mas de repente elas se vão. As coisas que por um momento a gente tem, mas de repente elas perdem também o seu significado, ou talvez até um pouco da sua importância, como nós valorizamos algumas coisas, de repente nós passamos a não valorizar mais. E Salomão, ele fala muito aqui no livro de Eclesiastes sobre essa transitoriedade. A mensagem central desse livro, se eu pudesse resumir, eu diria para vocês o seguinte: a sabedoria divina nos ensina que o final é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de realização. É a mensagem central desse livro. Agora,
Eu pergunto para vocês, para a gente pegar uma estrada aqui curta nessa noite, até por causa do nosso tempo, mas falando em finais, olhando para um começo que está próximo a nós, o que será que Deus quer nos ensinar sobre os finais nas nossas vidas? Você já parou para pensar sobre isso? O que será que existe, ou quais são as coisas que existem nos finais dos nossos processos, das nossas estações, dos nossos anos? O que nós precisamos aprender em cada um dos finais que nós passamos por eles? Porque algo que Deus tem trazido no meu coração, é isso que eu queria repartir com vocês como mensagem, é que para nós entrarmos em algumas coisas que são novas, e um ano novo não vai fugir disso, nós precisaremos fechar esse ano que está terminando. Porque nós corremos o risco de não fecharmos algumas coisas. E nós entrarmos, ou talvez acharmos que nós estamos entrando num tempo novo, num ano novo, mas ainda ligados com as coisas que nós não resolvemos, que ficaram para trás, mas ao mesmo tempo elas estão conosco, elas continuam conosco, elas estão nos acompanhando. Então, algo que eu tenho entendido nesses dias, que nós precisamos orar por isso nessa noite, é que para nós entrarmos em algo novo, nós vamos precisar fazer um exercício espiritual, de nós fecharmos e colocarmos um ponto final em tudo aquilo que aconteceu neste ano. Amém? Principalmente nas coisas que ficaram no ar, que estão ainda sem respostas. Muitas vezes, os começos, eles são confusos, os processos, eles são difíceis, mas o final, quando nós conseguimos ter uma clareza daquilo que Deus está fazendo através de cada um desses processos que nós entramos nele, é que no final existe uma clareza sobre aquilo que Deus estava provocando, aquilo que Deus estava fazendo. Romanos capítulo 8, 28, é o versículo que nós vamos investigar nessa noite. Eu acho que a maioria já conhece. Quem conhece aqui Romanos 8, 28? Os mesmos que votaram na questão do ano, né? Pausa dramática, porque minha audiência está muito baixa nessa noite. Maurício, me ajuda, Maurício. Falando nisso, sem querer perder o fio da meada, né? Queria mandar um abraço para o pessoal de Salvador que está nos acompanhando, principalmente para o Ulisses. Nós temos uma turma em Salvador nos acompanhando todos os domingos. E essa semana eles estavam falando conosco. Então, um beijo para vocês. Meu Deus, pareceu uma propaganda, né? Mas, enfim, Romanos 8, 28, aquilo que nós vamos estudar nessa noite. O texto diz assim, talvez o texto que você conhece, que está no teu coração, e você repetiria ele dessa forma. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma outra tradução diz assim, e sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Contribuem em uma tradução, concorrem em uma outra. Nessas duas traduções que eu li, o foco fica claro para nós que ele está aonde? Ele está nas coisas. Percebe? O foco está em todas as coisas, em todas as situações, ou melhor, em todas as circunstâncias. Essa leitura, ela que leva os nossos olhos para as coisas que acontecem, e também, é claro, que leva os nossos olhos para Deus, sabendo de todas as coisas que acontecem conosco, entendendo que Ele coloca coisas, então, nas nossas vidas. E eu digo coisas aqui, você entenda de uma forma bastante abrangente. A gente vai percebendo desta forma, olhando para esse texto,
que todas essas coisas que estão acontecendo conosco, e inclusive as coisas difíceis que aconteceram em 2024, foram coisas que Deus colocou diante de nós. E a gente vai olhando dessa forma. É como que se tudo aquilo que tivesse acontecido conosco, e todas as coisas que elas foram provocadas dentro de nós, fosse algo que Deus deliberadamente colocou diante de nós. Mas isso é muito, mas muito perigoso, até mesmo para a nossa fé. Ou não? Em algum momento você já tentou superar esse texto pensando dessa forma? Porque hoje mesmo a gente teve aqui um testemunho sobre algo muito difícil que aconteceu, que está acontecendo ainda com essa família. Agora, como nessa hora nós podemos pegar e consolar alguém com esse texto, falando que todas as coisas elas cooperam para o bem? Então, eu entendo que existe uma sensibilidade aqui nesse texto, que se nós não descobrirmos aquilo que realmente o Senhor está trazendo para nós, a gente pode escapar para um lado, que é um lado que vai nos distanciar até mesmo do amor de Deus por nós. Porque as coisas que acontecem conosco, que a gente não entende, e a hora que olha para esse texto, fala, meu Deus, foi o Senhor que colocou isso, para que eu passasse, é muito fácil. Dá um nó na nossa cabeça. Porque se nós olharmos esse texto dessa forma, a ideia seria mais ou menos assim. Isso que aconteceu com você, pensa em alguma coisa que esse ano realmente você gostaria de esquecer. Isso que aconteceu com você, que você sabe que foi ruim, na verdade foi boa. Porque essa coisa ruim foi preparada por Deus para te fazer crescer e te transformar em algo melhor. Ou ainda, isso que aconteceu com você e você pensa que é uma coisa ruim, na verdade Deus tem um propósito nessa coisa. A coisa até é ruim, mas o propósito por trás, preparado por Deus, é bom. E quando você entender lá na frente, você vai agradecer que essa coisa ruim que aconteceu com você. Porque você vai entender que tudo o que é ruim, na verdade, é bom. A gente não vai conseguir lidar com esse texto se a gente for olhar para ele dessa forma. Porque o problema é que nem todas as coisas que acontecem, a gente consegue encaixar nessa caixa. Algumas coisas ruins que acontecem conosco são difíceis de acomodar. É verdade ou não é? Eu sei que é verdade, porque eu converso com vocês. Eu sei que vocês estão fazendo essa cara de difícil para mim, mas quando é para abrir o coração, vocês falam exatamente isso. Então vamos ser francos nessa noite. Nem tudo aquilo que acontece conosco de ruim é fácil nós encaixarmos nessa caixa, onde todas essas coisas no final serão boas, porque afinal de contas nós estamos crescendo. Mas quando você fala isso para alguém que está lidando com um processo difícil, essa pessoa ela pode, assim, por muita misericórdia, olhar para você, te dar um abraço, mas lá no fundinho, ela vai, aquele raiozinho, sabe? Assim, sai daqui! Cadê a empatia? Mas a pessoa está sendo bíblica. Coisas ruins que nos trazem dor e sofrimento, muitas vezes nos obrigam a mudanças indesejadas, situações que mudam a nossa configuração, nos empurra para um outro lugar,
situações que desorganizam a nossa vida, mudam a nossa agenda, mudam as nossas referências, alteram os nossos sentimentos. Elas podem até mesmo fazer surgir em nós impulsos, vontades que nós não sabíamos que estavam ali dentro de nós. Essas coisas literalmente ruins que acontecem conosco, que nós muitas vezes estamos tentando acomodá-las, essas coisas têm um poder muito grande de nos desorganizar. Ou melhor, nos organizar de uma outra forma. Porque a gente, como eu estou falando, precisa de algum jeito ir organizando essas coisas todas. E às vezes de uma forma que nós não gostaríamos. É como se o tabuleiro mexesse e as peças elas mudassem de lugar. Porque se só as peças mudam de lugar, se organiza tudo de novo. E quando o tabuleiro mexe, o nosso chão é estremecido. Bom, você está percebendo que esse texto é um texto muito desafiador para nós. Mais uma vez, a gente ouviu algo nessa noite, mas quantos não têm também situações que, se naquele momento que você viveu, alguém chegasse para você e apenas te abraçasse e falasse, olha, isso vai ser bom no final. Porque todas as coisas elas concorrem para o teu bem. Se alguém, por exemplo, tivesse chegado com essa frase e falado para minha mãe quando meu pai faleceu. Alguns já conhecem essa história, mas meu pai faleceu, eu tinha 3 meses de idade, meu pai tinha 28 anos, ele sofreu um acidente e morreu. Existia minha irmã de 2 anos e eu 3 meses de idade. A minha mãe, ela foi preparada para não trabalhar. Ela, há muito tempo atrás, ela foi rica. Por isso que eu tenho essa cara de rico. Pelo menos a cara, né? É genético. Minha mãe, o meu avô, né? Foi muito rico e tal. E saudade, né? Saudade é algo que eu nunca vivi, né? Mas, enfim, meu avô, ele perdeu tudo, aquela época lá que a gente também tem tantas histórias parecidas, né, no Brasil. E meu avô perdeu tudo com jogo, com bebida e tal. É uma outra história para um outro domingo, mas quando a minha mãe ela perde o meu pai, além de ser muito inesperado para ela, toda aquela situação também, existiam 2 filhos pequenos em casa, ela precisou começar a trabalhar sem ter se preparado para isso, mas o dia foi terrível, porque naquela época, 1972, não existia celular, então a comunicação era de uma outra forma. Meu pai ia chegar em casa no sábado na hora do almoço, o tempo foi passando, ele não chegou, não avisou, chegou no final da tarde, minha mãe começa a ficar preocupada, chega à noite, minha mãe tinha preparado um jantar para eles 2, porque existia uma comemoração ali em andamento, meu pai não chega, entra à noite, começa a passar um filme, que naquela época passava Supercine. Supercine é velho, né? E no sábado, em 72, já passava Supercine. Ia passar um filme que era o primeiro filme que a minha mãe e o meu pai tinham assistido quando namorados. Minha mãe esperando meu pai com um jantar, uma mesa posta, e o meu pai também não chega. Minha mãe desiste, vai dormir, no meio da madrugada bate na porta a minha avó, a mãe da minha mãe, com um dos meus tios, mais uma vizinha, mais um amigo e tal. E minha mãe conta que a hora que abriu a porta, eles foram entrando e já foram abraçando ela, chorando, e lá atrás já estava o caixão do meu pai. E como que você vai falar isso para alguém? Hã? Como você vai falar que todas as coisas, no final, elas são boas, quando a gente sabe que não é tão simples a nossa vida e nem as coisas que vão acontecendo conosco? Como confortar alguém assim, dizendo que Deus está nisso? É muito cruel. Deus providenciou essa situação para que você crescesse. Coisas
como perda de uma condição financeira, notícias ruins que aconteceram, tudo em 2024. Como falar para alguém que está vivendo uma situação dramática que todas as coisas estão cooperando? Essa morte, essa perda, esse desemprego, você pensa que foi ruim, mas daqui a um tempo você vai agradecer. É cruel ou não é? Mas graças a Deus que a Bíblia não nos obriga a consolar alguém dessa forma. Lendo a Bíblia, eu entendo que Deus mexe nas situações, nas circunstâncias, nas coisas. O Senhor tem tudo diante do seu poder, da sua autoridade, do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Deus não está manipulando as situações como que se Ele estivesse atrás da cortina das nossas vidas, desorganizando algumas coisas para que a gente crescesse. Isso também seria muito difícil de nós lidarmos ou entendermos. Não é isso que a Bíblia fala. O texto, na verdade, isso, quando nós percebemos, muda a nossa perspectiva total do agir de Deus e da nossa fé e do cuidado que Ele tem conosco. Esse texto, na verdade, então, ele mostra que a ênfase não é aquela que vem rapidamente aos nossos olhos, que está ligada às coisas que acontecem conosco. Mas a ênfase do texto fala que Deus tem os seus olhos sobre uma nova ou uma melhor perspectiva. Existe uma versão, que é a versão King James, que eu queria que o Fran ele projetasse agora. Essa versão mais fiel, ou melhor, fiel ao original, diz o seguinte: nós sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu não sei se você consegue notar uma grande diferença que existe quando nós pensamos de uma forma simples e, na verdade, não completa desse texto, quando nós imaginamos que, então, todas as coisas que estão acontecendo ou que aconteceram conosco no ano de 2024, elas foram coisas que vão colaborar ou cooperar para o nosso crescimento. Mas quando nós olhamos a partir desse original, nós entendemos que todas as coisas que aconteceram conosco e continuarão acontecendo conosco, coisas boas e coisas ruins, mas a promessa aqui, e o que Deus mostra para nós através da sua palavra, é que Ele age em todas as coisas. Deus, Ele move em todas as situações as quais nós estamos passando. A NVI, na verdade, é aquela tradução que nós enxergamos aqui no começo da reunião, mas se você tem uma Bíblia NVI com nota de rodapé, você vai encontrar uma nota de rodapé mesmo da NVI, que organiza melhor esse texto conforme o original. E essa nota de rodapé da NVI traz o texto de uma forma totalmente diferente. O Fran está com ela aí? Coloca para nós, Fran. Esse texto diz, na NVI, sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. Então, a gente termina esse ano falando uma palavra para gente grande. Amém? As coisas continuarão acontecendo conosco, mas existe um descanso que precisa nos alcançar quanto ao seu cuidado e entender o caráter de Deus e como Ele nos trata, também como gente grande, que mesmo quando nós atravessarmos situações como essa,
O Senhor, Ele é fiel para continuar cuidando de nós, cuidando do nosso coração e agindo, mesmo em meio a situações onde nós não estaríamos vulneráveis para que Ele pudesse fazer alguma coisa, mas o interesse dEle por nós é tão grande, o amor dEle por nós é tão grande que mesmo quando nós estamos atravessando os piores momentos da nossa vida, o Senhor, Ele, por interesse, Ele age, Ele move, Ele nos muda, Ele nos sensibiliza, Ele faz com que a gente possa entender coisas que nós não estávamos entendendo. Agora, Deus não está colocando algo para você aprender, mas já que nós estamos nessa vida, sujeitos a muitas coisas que nós, mais uma vez, conversa de gente grande, sabemos que nós estamos sujeitos e a morte é uma delas. O Senhor, mesmo em momentos que seriam insuportáveis para nós, Ele usa dessas situações para fazer com que todas essas coisas, elas tragam à existência algo que é bom. O foco, então, claramente não está nas coisas, está nas pessoas. Mas nessa tradução esclarece que em todas as situações, que em todas as coisas, Deus então está agindo nas pessoas. Ou melhor, Deus está agindo em nós. Deus está agindo em mim, Deus está agindo em você para trazer o que? A existência, aquilo que é bom. Para fazer com que, em meio às coisas e circunstâncias, a gente sim cresça. Amém? Em meio às situações, Deus pode participar e nos ajudar, ou podemos, nesse vale, não deixar Ele produzir nada. Em todas as situações, em todas as coisas, Deus está agindo em nós. Esse é o coração do Senhor. Por quê? Porque Deus trabalha sempre em nós, para trazer à existência aquilo que é bom, aquilo que é dele nas nossas vidas. A grande coisa boa que Deus quer fazer surgir em meio a muitas situações que nós estamos passando, é justamente um novo eu. Muitas vezes uma nova forma de entender as coisas. Isso é amadurecimento. Amém? A gente percebeu isso, mas muito de pertinho, essa semana que passou nessa família. A Tina, por exemplo, ouviu muitas vezes isso. Você é outra. Não é? Por quê? Porque quando nós descansamos o nosso coração no Senhor, Ele tem esse poder de agir nos momentos mais difíceis das nossas vidas e trazer à existência algo novo, provocar algo novo. Deus, Ele não é, então, um manipulador de situações. Grava isso no teu coração. Ele é um solucionador de pessoas. Amém? Agora atenção para uma coisa assustadora, a última de 2024. A vida não está sob o nosso controle. E não adianta o tanto de bem que você faça. Não adianta você colocar um banner na frente da tua casa, como, por exemplo, 2025, o ano da restituição. Ou alguém te dizer todos os dias, antes de você levantar da cama, ou você ouvir uma gravação, que você é o filho ou a filha do rei. Então nada de mal vai acontecer com você, não adianta. A gente continua sem saber o dia de amanhã e o que nos espera em 2025. Desista de tentar entender todas as coisas. Ou talvez tentar colocar um botox em 2024.
para paralisar, já que você, mesmo que foi ruim, mas pelo menos você tem ele quietinho. Porque às vezes é isso que a gente está querendo fazer. Porque como nós vamos entrar num ano novo, 2025, se nós então não conseguimos fechar todas essas questões no nosso coração? E nós então muitas vezes queremos congelar e ficamos muitas vezes presos até então, naquilo que nós vivemos, por mais que sejam desconfortáveis, pelo menos são conhecidas. Como nós nos abriremos para o novo, para aquilo que Deus tem para nós? Como nós teremos coragem de novo, de olhar para frente com fé, com esperança, se nós estamos apanhando tanto neste ano? A única forma é nós resolvermos tudo isso, entendendo que todas as coisas que aconteceram são sim conhecidas do Senhor, mas Ele, em meio a todas elas, esteve com você. Ele esteve conosco. Ele nos salvou de muitas situações. Nós temos irmãos que não estão aqui nessa noite porque sofreram um acidente, porque aconteceram situações. Quando a gente vai entender essas coisas complicadas que acontecem com cada um de nós, é claro que a gente continua sem ter todas as respostas, mas a gente vai rapidamente percebendo o cuidado de Deus, a misericórdia, como Ele nos salvou, como Ele nos livrou de coisas terríveis que poderiam ter acontecido conosco. Mas o que eu quero falar com vocês nessa noite, para nós fecharmos bem o ano de 2024, é que descansa o teu coração, porque todas as coisas, sim, que você passou, Deus conhece, mas Ele esteve presente com você, agindo no meio de todas essas coisas complicadas. Talvez você chegue no final de 2024 um pouco chateado por não entender todas as coisas e também porque Deus agiu em algumas coisas na sua vida e não te poupou de algumas situações. O que nós podemos saber é que Deus está conosco e Ele nos ajuda. Essa é a palavra dEle revelada para nós em qualquer situação. Nos ajuda a crescer nos momentos mais difíceis que nós passamos. E nisso, Deus traz à tona o melhor, aquilo que Ele está formando dentro de nós. Amém? Se nós olharmos, eu não vou ter tempo nessa noite, queria chamar meus queridos irmãos do louvor para estarem comigo nessa hora. Nós não teremos tempo para investigar Hebreus capítulo 11, mas fica a minha dica para você ler o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. Se você for investigar essas situações, você vai, talvez, num primeiro momento, pensar que a vida daquela turma deu tudo errado. Porque todos os heróis da fé, esse texto aqui fala que eles passaram por muitos problemas, muitas coisas aconteceram com eles, mas a gente não vai encontrar na vida de nenhum desses homens um questionamento que os parou, os segurou e fez com que eles ficassem parados nos anos difíceis das suas vidas. Eles avançaram porque eles descobriram que mesmo coisas ruins que aconteceram com eles, e a gente sabe, quando nós estamos falando dos heróis da fé, que não foram coisas simples. Foram perseguições, foram mortes, foram faltas, foram tantas coisas que dificilmente nós conseguiríamos também resolver, mas eles conseguiram resolver. Por quê? Porque eles, pela fé, eles creram que Deus estava agindo mesmo assim na vida deles. E todas as coisas que foram difíceis para eles, que muitas vezes para nós é o nosso ponto, eles conseguiram descansar num cuidado de Deus. Muitos daqueles homens, eles morreram cedo, perseguidos, morreram à espada, dificuldades por todos os lados, mas o texto diz que aqueles heróis da fé deram certo, por causa da obra
que Jesus pôde fazer na vida deles, em meio a tudo aquilo que eles viveram. Amém? Eu não sei se você já teve oportunidade de encontrar algumas pessoas que você sabe que sofreram muito na vida. Mas, de repente, você encontra essas pessoas com um sorriso no rosto, muitas vezes entregando palavras de consolo para outras pessoas, e dá um nó na tua cabeça. Você fala, mas como essa pessoa que sofreu tanto, que tem tanta falta, essa pessoa consegue ter esse semblante, ter essa leveza, ter esse sorriso e ainda assim falar a respeito do amor de Deus? Olha tantas coisas que ela passou. Agora imagina se essas pessoas que nós sabemos, que nós talvez conhecemos, porque essas Deus faz questão que elas passem pelas nossas vidas em um momento ou outro. Eu falei isso para vocês quando nós estivemos ali no Peru, em Lima, tantas pessoas assim, sofridas, tantas situações, e meu Deus, como elas constrangiam o nosso coração. Em meio a coisas que a gente rapidamente falaria, essa situação aqui não está certa, isso não poderia ter acontecido, Deus não poderia ter feito isso. Mas todas elas resolveram dessa forma, entendendo que pela fé nós cremos que mesmo quando nós passamos por vales de morte, vales sombrios, nós encontramos Deus neste lugar agindo. Deus não é um manipulador de situações. Ele não está interessado em manipular situações para te fazer crescer. Mas em meio a situações que você vive, Ele quer solucionar o teu coração. O final revela sempre o propósito de Deus. E eu queria que você entrasse nesse novo ano, confiando que Deus continua tendo para você um plano para o final. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O final também é uma porta para novos começos. Primeiro o final revela os propósitos de Deus, e depois o final ele mostra que ele é uma porta para novos começos nas nossas vidas. O final de um ano precisa ser uma transição para nós. Porque existe sempre algo novo de Deus também nos esperando. Isaías capítulo 43, versículo 19 diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não conseguem perceber? Até no deserto eu vou abrir um caminho e vou abrir rios no ermo. Amém? Vamos ficar em pé? Eu creio que nós precisamos finalizar esse ano. Amém? Talvez você está aqui nessa noite com algumas coisas que você tem lutado depois que elas aconteceram com você nesse ano. Mas em nome de Jesus, o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse colocar exatamente isso diante da sua presença, porque Ele quer finalizar esse ano junto com você. Fecha um pouquinho os teus olhos e pensa, mas faz com que o teu pensamento agora ele seja exposto ao Senhor. Existem coisas que você ainda não entendeu que aconteceram com você neste ano. Existem coisas que quando você olhou para esse texto, você até mesmo questionou a bondade de Deus sobre a tua vida e o seu amor por você, sendo com que essas coisas
elas aconteceram. E talvez, no teu entendimento, foram colocadas por Ele, para você passar. Expõe agora se existem algumas situações as quais você viveu esse ano e que você não conseguiu passar por elas. Talvez são decepções, são perdas, enfim, você sabe daquilo que eu estou falando. Enquanto nós cantarmos essa música, eu queria pedir para que você apresente isso ao Senhor. Mas que você também permita que Ele nessa hora possa falar algumas coisas diretamente ao teu coração, a respeito das coisas que Ele fez. E Ele continua fazendo, mas talvez você não estava percebendo. Que pela sua misericórdia e amor foram liberadas. Mas eu creio que Deus quer falar isso particularmente para algumas pessoas nessa hora. Amém. Faz isso. Não perca essa última oportunidade do teu ano para você fechar essas situações. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Jesus, eu queria que você fizesse algo ainda nessa noite. Pode ficar com seus olhos fechados, mas se você entende a presença do Senhor neste lugar e aquilo que Ele está provocando em você, que você agora possa apresentar diante dEle algumas coisas que você precisa resolver para que esse ano ele seja finalizado e que você entre em coisas novas a partir do próximo ano, coisas novas que Deus tem para você. Se você entende, nós estamos com os nossos olhos fechados, que você precisa entregar coisas que você não entendeu, respostas que você não teve, coisas que talvez ficaram até como um choro preso no teu peito. Eu queria te encorajar nessa hora, você levantar as tuas mãos, apresentando essas coisas agora diante de Deus. Coisas que você não entendeu, coisas que foram difíceis para você nesse ano, mas que nessa hora você está colocando diante dEle. Você está liberando essas coisas diante da presença do Senhor. Elas não estarão mais no teu coração, elas não estarão mais com você. Você está simplesmente entregando de volta essas coisas ao Senhor, para que Ele possa agir e fazer aquilo que é o desejo dEle nessa hora no teu coração. Talvez vai ser um período onde você vai experimentar um crescimento de fé extraordinário na sua vida, apenas por uma entrega de coisas que você ainda não conseguiu resolver. Faz isso nessa hora, levanta as tuas mãos, se for o teu caso, e fala pessoalmente para o Senhor aquilo que você está entregando para Ele. Qual situação você quer entregar para o Senhor nessa hora, que aconteceu neste ano e que foi difícil demais, que talvez você nem percebeu Ele ao seu lado, mas eu creio que nessa hora você vai entender coisas novas. Deus, nós estamos neste lugar fazendo uma entrega valiosa, Senhor. Talvez é um perfume que nós estamos derramando diante dos teus pés nessa hora, Jesus. Pai, nós estamos derramando, Deus, nós estamos entregando as coisas que foram difíceis para nós nesse ano, Pai. Coisas que talvez estão nos segurando, coisas que prenderam os nossos corações, que nos feriram, Pai. Coisas que, Senhor, nós não conseguimos nem mesmo ainda, Deus, falar sobre elas contigo, Senhor. Mas nessa hora nós estamos fazendo isso. Deus, recebe essas nossas entregas, Deus, nessa hora. Nós estamos as colocando, Pai, diante do Teu altar neste momento. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor precisa finalizar esse processo em nós.
E nós queremos te dar a liberdade, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor haja em nós, Senhor. Se nós estávamos fechados, Pai, fechados para o Teu agir, Deus, nós estamos abertos agora, Pai, para que o Senhor possa mover em nós e provocar aquilo que é bom, Senhor, que vem da Tua parte, Deus. Pai, se nós precisamos ser visitados nessa hora, Pai, com o Teu perdão, nos visita, Senhor. Se nós precisamos ser visitados nessa hora pelo Teu amor, Deus, nos visita, Pai. Nós queremos, Senhor, Pai, que o Teu agir venha sobre nós neste momento, Pai, para que essas coisas sejam realmente, Pai, fechadas nas nossas vidas, Pai, finalizadas, Deus. Porque nós cremos que existe algo da Tua parte para nós, Senhor, neste próximo ano. Deus, o Senhor trouxe uma palavra para nós como igreja, Senhor, que nós viveríamos, Senhor, um tempo incrível, extraordinário, Senhor, a partir já dessa virada de ano. Que coisas que normalmente aconteceriam em 5 anos seriam liberadas e aceleradas por Ti para acontecerem em 5 meses. E Deus, nós queremos, Pai, dizer sim e amém a essa palavra para nós, Deus. Para essa casa, para essa igreja e para cada um dos irmãos que fazem parte deste corpo. Mas, Senhor, nós estamos agora abertos, Senhor, para viver algo novo, Senhor, contigo, Deus. Porque nós estamos tendo coragem diante da Tua presença, de apresentar as coisas que poderiam nos segurar e nos segurariam, nós sabemos disso, Deus. Nós estamos agora liberando todas essas coisas, estamos liberando os nossos corações, porque nós queremos viver aquilo que é novo Teu, Senhor. A Tua providência, Pai, a Tua aceleração, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. As restituições, aquilo que o Senhor tem prometido para nós, Deus. Nós tomamos posse nessa hora e nós profetizamos nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, que ela nos encontrarão, Senhor, neste novo ano. Todas as Tuas promessas, todas as Tuas palavras para nós, Deus, nós nessa hora dizemos sim e amém mais uma vez, Senhor. Nós cremos mais uma vez na Tua palavra, nós cremos mais uma vez no Teu agir, no Teu mover, nós cremos mais uma vez, Senhor, que o Senhor está organizando todas as coisas e controlando para que aquilo que é Teu, Senhor, somente aquilo que é Teu prospere nas nossas vidas, Senhor. E nós declaramos, no nome de Jesus, que 2025 vai ser um ano que nós experimentaremos coisas totalmente novas, de bênção, nas nossas vidas, nas nossas casas e neste lugar, Deus. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor por nós, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Eu ainda sinto que você possa pegar a mão dos irmãos que estão com você, dá a mão para quem está do teu lado, para nós orarmos ainda. Vamos todo mundo dar a mão aqui. Vamos ligar aqui um lado com o outro. Amém. Faz o seguinte, começa a agradecer pela vida desse irmão que está do teu lado. Talvez você nem conheça ainda ele tão de perto, mas ele está ligado com você em um mesmo corpo. Agradece por ele. Agradece por essa oportunidade que nós temos de estarmos num lugar juntos, de crescimento, de liberação da parte do Senhor. Agradece pela vida desse teu irmão, dessa tua irmã. Nós Te agradecemos, Jesus, por este corpo, Senhor. Pai, nós Te agradecemos por todo o processo que nós somos submetidos também neste ano de 2024, Senhor. Tantas coisas que, Pai, aconteceram neste lugar, Senhor. Pai, mas nós podemos perceber nessa hora, Senhor, mais uma vez, o Teu agir em todas as coisas, Senhor. Pai, aquilo que é Teu, Pai, que é santo, que é verdadeiro, que é puro, Deus. Pai, Deus, nós percebemos o Senhor agindo em todas as coisas e nós Te glorificamos, Pai. Exaltamos o Teu nome porque existe, Senhor, neste lugar, Pai, a unidade, Deus.
A unidade que traz o testemunho, Senhor, da Tua presença, que traz o testemunho do Teu agir, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia sobre nós como igreja, como corpo, Senhor. Pai, mas nós também liberamos essa palavra da Tua parte para nós como corpo, Senhor, que nós avançaremos, Senhor, que nós caminharemos de uma forma, Deus, também tão diligente, Senhor, ouvindo e obedecendo a Tua voz, Pai, como o Teu exército, como o Teu povo, Deus, que se levanta, Pai, para proclamar a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua salvação, as boas novas para essa terra, Senhor. Pai, mais uma vez nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, Pai, traz aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para que também venha a luz, Senhor, para que nós possamos ser usados, Senhor, nessa terra, nessa cidade, nessa região, Pai, como uma igreja que é totalmente, Pai, apaixonada por Ti, Senhor, e tem Te descoberto a cada dia mais, Deus, tem Te encontrado a cada dia mais de uma forma nova, Senhor. É o que nós também liberamos e profetizamos sobre 2025, Senhor. Um ano onde nós correremos, Pai. Correremos para viver tudo aquilo que é Teu propósito, da Tua parte para nós, como igreja local, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Agora vai ser distribuído um champanhe. Não, estou brincando. Mas que Deus te abençoe, amém? A gente vai continuar conectado nesse final de ano, dando recados, passando mensagens e nos encontrando. Mas que seja um final de ano maravilhoso em nome de Jesus. Deus te abençoe. Grandes coisas estão por vir.